Aula sobre penitência e mortificação. Na aula passada nós falávamos sobre a importância da quaresma, o tempo litúrgico da quaresma, necessário para uma grande purificação na nossa vida, e dizíamos que a quaresma não é tempo de consolações, mas é tempo de combate espiritual, de grande combate espiritual. Que o tempo da quaresma é um momento especial para nos conhecermos a nós mesmos. É um tempo especial para conseguirmos vencer vícios e combatermos frontalmente o inimigo. Então ninguém espere no tempo da quaresma grandes consolações, e sim uma grande fortaleza de Deus que sirva para vencer as suas batalhas, as próprias batalhas. Isso nós dizíamos na aula passada, colocando o tempo da quaresma, esse tempo litúrgico importantíssimo, que conduz à vitória pascal, ao tríduo pascal, que culmina na vigília pascal. Dentro da quaresma, então, nós encontramos o grande chamado de Cristo à penitência e à mortificação. Como nós sabemos, Jesus inaugura esse tempo, e nós vemos isso no primeiro domingo da quaresma, com as tentações, vencendo as tentações, ensinando-nos a vencer as nossas tentações a partir da palavra de Deus. Jesus responde às tentações ou às tentações do inimigo com a palavra de Deus. Mas Jesus se fortalece, lógico, pela sua filiação, que não é uma filiação adotiva no seu caso, é uma filiação de natura. Jesus é filho do Pai, é o único filho do Pai. Nós somos filhos por adoção. Então, a filiação, a natureza divina de Cristo, já é uma proteção contra as tentações. Mas, para além disso, Jesus nos ensina a vencer as tentações com a Sagrada Escritura, mas também com o tempo de penitência. Jesus passou um longo período se fortalecendo para o combate. E essa é a primeira noção clara e objetiva, seja para o tempo da quaresma, mas para todos os dias da nossa vida. Deve-se haver sempre um tempo de preparação, um tempo de conexão com a graça de Deus, com a intimidade com o Senhor, para que consigamos vencer as tentações. Sobretudo porque não é fácil assimilarmos o espírito de penitência e de mortificação. E aqui vai a primeira pergunta dentro desse tema. Por que é tão difícil que a nossa alma se disponha a fazer penitência? Por que é tão difícil vencermos a concupiscência, a atração que nos leva aos prazeres sensíveis da carne, a atração que nos leva àquilo que é mal, que é proibido? Por que é tão difícil vencer? Porque é muito mais fácil querermos, projetarmos prazeres e fugirmos do sofrimento e das cruzes cotidianas. Essa é uma boa pergunta. O homem, ele não é voltado diretamente à penitência. Ele é muito mais voltado ao prazer. Então, a penitência será uma combinação da graça de Deus com o esforço próprio para que esse espírito de fortaleza possa endossar as nossas almas. É um revestimento próprio. A penitência reveste a pessoa por dentro e por fora. De modo que poderíamos até afirmar que o homem capaz de penitência e de mortificação por amor a Deus adquire por si só um grau maior, mais elevado de maturidade. Porque a maturidade também pode ser sinal nas pessoas que fogem do prazer e aceitam o sofrimento, porque entendem que na vida de Cristo há esse movimento. Cristo não vai em busca dos prazeres, Cristo vai em busca da vontade do Pai. Cristo se alimenta da vontade do Pai. Uma das penitências, por exemplo, é o fazer jejum, ou pelo menos reduzir a quantidade de alimento que se ingere. É uma penitência. É uma das penitências. Mas por que se faz isso?
Por que chegamos a esse ponto? Porque é necessário diminuirmos o alimento sensível em virtude de um alimento que é invisível e espiritual. É verdade que os santos tinham uma fortaleza muito grande e que ao traçarmos um plano de vida cujo plano inclui penitências e mortificações, por exemplo, dentro do campo da alimentação, nós não podemos exagerar, né? Não podemos seguir os santos. Tem figuras que nós admiramos, não imitamos, mas aquele espírito dentro da vida do santo também é importante. Toda vez que eu, por amor a Deus, reduzo um pouco do alimento, eu fortaleço a minha alma para estar com o Senhor, né? Como isso é importante. Então, o tempo da Quaresma vai trazer para nós essa pedagogia da penitência. Reduzir um alimento parco e frugal, ou seja, um alimento reduzido e ingerido de modo rápido, que recorda o êxodo do povo de Israel saindo do Egito. Não se havia tempo para preparar grandes ou deliciosas iguarias. Tinha que se comer aquele pão não fermentado e ir embora. A nossa vida, de certa forma, é como um êxodo constante, em que muitas vezes, ao recordarmos a nossa fragilidade e quanto apegados somos aos alimentos, à vida sensível, aos prazeres, somos chamados, de contrapartida, a oferecermos algumas penitências dentro desse campo da alimentação. Recordemos que a gula é uma fonte de grandes pecados na nossa vida e que a pessoa gulosa ela se torna dependente de qualquer coisa. Ora, o tempo da Quaresma é um tempo de vitória sobre a gula. E a gula não é somente comer muito, mas a gula é comer de modo refinado, é comer somente aquilo que se quer. Lógico, aqui a gente não coloca a necessidade que provém de uma doença, por exemplo, de uma restrição alimentar, de uma limitação, de um limite. Não é isso. Mas aqui nós estamos falando da gula como uma vontade mimada de só querer um certo tipo de coisa. Então, a penitência vem para quebrar esse tipo mimado de ser. Mas, então, uma pergunta. Existe uma dificuldade, que é a dificuldade de assimilarmos o espírito de penitência e de mortificação. Existe uma diferença entre penitência e mortificação, já explicamos outras vezes, mas é sempre bom recordar. A penitência se faz geralmente por pecados da vida passada. A penitência é um modo de reparar tudo aquilo que já foi feito. A minha vida antiga desregrada, os meus nãos, as minhas negativas a Deus. Então faço penitência, seja ela pública ou privada. A mortificação, sobretudo a mortificação ensinada por Jesus no Evangelho, ensinada pelos santos e por Nossa Senhora em Fátima, tem o poder de fortalecer a nossa vontade para que, diante das tentações, ela não caia, ela permaneça de pé. Esse é o poder da mortificação. Quanto mais eu me mortifico, mais eu consigo me manter de pé diante das provocações do inimigo, diante das tentações. Então nós precisamos de ambas as coisas, penitência e mortificação. É muito comum, quando chegamos no tempo da Quaresma, tentarmos reduzir o campo das penitências a coisas que são muito mais fáceis, teoricamente mais fáceis, e que já fazem parte daquele, talvez, estereótipo católico de ser. Tipo, chego na Quaresma e quero ofertar refrigerante, eu quero ofertar doces, eu quero ofertar açaí, eu quero ofertar coisas do tipo, né? Então, de Quaresma em Quaresma, a pessoa não progride. De Quaresma em Quaresma, ela vai ofertar sempre a mesma coisa, porque já se tornou clichê, já é comum. Ela oferta doce, ela oferta açaí, ela oferta
sei lá, algo do tipo, mas a vontade dela não se fortalece. Por que não se fortalece? Porque, teoricamente, a pessoa está ofertando algo que custa, mas que ainda não incomoda a sua zona cômoda. O jogo de palavras. Não incomoda a sua zona cômoda de ser. Então, a penitência não é somente algo que eu quero ofertar ao Senhor, uma penitência ativa. Louvado seja Deus se eu consigo. Mas a penitência é para derrocar, ou seja, é para destruir o edifício mimado que existe dentro da minha alma. A penitência é para me incomodar mesmo. Por isso que podemos dar passos a mais na quaresma, colocando dentro do nosso programa de vida algumas penitências que realmente sejam como alfinetadas ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso jeito mimado de ser. E aí cada um depois pode, na oração, em conversa com o diretor espiritual, preparar algo específico para a quaresma. Né? É muito comum hoje tomarmos água. Água, né? Bonitinha água. Então, a pessoa está com sede, toma água. Muito bom, com certeza, né? Mas se você está com sede e você espera 1 minuto para tomar água, você fez um ato de mortificação. Ou seja, você não está no piloto automático. Deu vontade e faz. Isso acontece na vida de quem? Das crianças. Quero comer agora, como. Não quero comer, não como. Não me interessa se é útil. Não me interessa se é saudável. Eu quero fazer agora. Quero que seja imediato. Tem que ser agora. Essa é a vida infantil. Podemos dizer, essa é a vida espiritual infantil. Tô com sede, tô com um copo aqui na mão. O que é que me impede de tomar água? Uma mortificação que eu faço. O amor a Deus. Uma alma que eu quero salvar, pela qual eu oferto esse ato de mortificação. E é somente 1 minuto. Ah, mas 1 minuto quando a pessoa está com sede é uma eternidade. Mas justamente, é a eternidade que invade a minha vida, me dando uma força maior diante das tentações. Um dos remédios contra os prazeres da carne está na mortificação das coisas lícitas. E aqui a gente vai ampliando. Geralmente se pensa na mortificação enquanto coisas ilícitas, ou penitências por conta de coisas ilícitas. Sei lá, não assistir nenhum tipo de vídeo que seja desonesto, que seja obsceno, enfim, pornográfico, por exemplo, né? Ok, das coisas ilícitas nós nos livramos. Mas existe também a mortificação diante das coisas lícitas. Aquilo que eu poderia fazer, mas que eu recuso fazer por amor a Deus. Isso também é importante, porque vai fortalecendo a vontade. Fortalece a vontade. A mortificação dos olhos, como é importante. Então, eu saí daquela zona do açaí, do doce, do refrigerante, da cerveja, do vinho. Passo 40 dias sem tomar vinho, depois eu encho a cara o ano inteiro. Fiz o propósito dia de domingo, sei lá, durante a semana, não beber. Chega no final de semana eu encho a cara. Isso não é mortificação, não é penitência. Isso não agrada a Deus. Né? Bom, não sou Deus para dizer, né? Com certeza matemática. Mas não é isso que agrada a Deus. Mas é quando a minha vontade começa a se moldar mais em direção àquilo que Deus deseja. Né? Então, a mortificação dos olhos. De que modo eu olho uma pessoa? Quanta mortificação tem aí? A mortificação da minha vontade de não querer ou de muitas vezes ofertar algo que eu gostaria de fazer de modo imediato, mas que eu digo não, eu posso esperar. A mortificação do meu tempo. Não perder tempo. Né? Quantas horas nós podemos perder dias afora simplesmente com coisas que são inúteis? É para relaxar a mente. Sim e não. Posso relaxar a mente? Posso. Não sou um robô. Mas ao mesmo tempo, até mesmo para isso, existem modos diferentes para relaxar a mente. Então o tempo, a mortificação dos olhos, a mortificação dos ouvidos, a curiosidade. Quanto mal faz ao nosso coração, à nossa mente, a curiosidade.
o querer saber sempre tudo, o estar por dentro de tudo, acompanhar todas as notícias, estar sempre antenado. A curiosidade é diferente do modo, do espírito de estudo, digamos assim. Você conhecer, você saber, estar antenado por uma questão útil, por uma questão de vida espiritual, moral, intelectual, é algo bom. Mas o estar antenado em todo tipo de notícia estúpida, para que serve? Somente para encher a mente de informações. Informações que não formam, são informações, né? Informações passageiras. E aí nós temos um outro tipo de mortificação. Então você sai daquela zona do doce, que é muito fácil, teoricamente, muito fácil, né? Então você começa a mortificar mais os olhos, você começa a mortificar mais os ouvidos, você começa a fazer aquele êxodo das conversas pecaminosas, você começa a não ouvir mais aquilo que desagrada, e você começa automaticamente a desagradar, porque você não tem que agradar. Você ofende a Deus e agrada as pessoas. Eu tenho que agradar as pessoas e ofender a Deus? Não. Então eu posso conciliar isso. E de muitos argumentos, ou de muitas notícias, informações, de muitas conversas, eu posso simplesmente me abster. E é uma boa tentação, uma boa mortificação também, né? Uma tentação a ser vencida. Quando nós olhamos para os pastorinhos, quando nós olhamos para a vida dos pastorinhos, enxergamos muita penitência e muita mortificação em crianças que foram tocadas pela luz do céu. A consequência natural para alguém que vive com Deus é o espírito de mortificação e de penitência. É o natural. Por quê? Porque se segue a lógica do Verbo encarnado. A mortificação, a humilhação do Verbo ao se encarnar, que não tem desprezo pela nossa humanidade e, ao mesmo tempo, não se recusa a aceitar a vontade do Pai, a obedecer e vir ao nosso encontro. Santo Tomás de Aquino afirma que somente a humilhação da encarnação do Verbo seria suficiente para nos salvar. Lógico que Jesus vai e derrama sangue, derrama muito sangue, mas somente essa humilhação seria necessária o bastante para nos salvar. Então, as almas que vão entendendo o espírito de mortificação e de penitência se incomodam, se questionam por não estarem ainda no patamar mínimo necessário para amar o Verbo encarnado, para amar a sua humilhação. Então, essa é a questão da dificuldade de fazer penitência, porque é difícil, né? Até que a penitência se torne prazerosa na nossa vida, se passar muito tempo. É preciso muita meditação, muita oração, muita adoração, lógico, e querer estar com o Senhor, para chegarmos a esse ponto de entendimento da vida de Cristo que vem ao nosso encontro. Portanto, vida prática de penitência, de mortificação durante a Quaresma. Eu quero colocar uma outra penitência, um outro quesito a ser analisado. Geralmente nós falamos de distrações. Distrações que impedem a nossa vida de oração, certo? Mas existem distrações que são distrações e existem distrações que não são distrações. Fazem parte da nossa vida. É o tipo de oração que Deus pede, certo? Vamos exemplificar. O que eu encontro na minha comunidade, eu sou religioso, né? Tenho um hábito. O que eu encontro na minha comunidade, na condução das almas, por ser sacerdote, não são distrações. É o meu ministério. Posso me cansar, posso me preocupar, posso às vezes não dar jeito,
Posso fracassar, mas é o tempo dedicado às almas. É o tempo que Deus pede. Ali eu não tenho distração. É a minha oração. Imaginemos um pai de família, uma mãe de família, um casal. Aquilo que você tem na sua família que faz parte do seu dia a dia é a sua oração. Não são distrações. Ah, eu não consigo rezar porque tenho isso dentro de casa. Não, é a sua oração aquela. Você reza, você oferta a Deus, aquela é a sua oração, certo? Existem distrações que são distrações. Por exemplo, quando a gente pega o celular, né, celularzinho, pode ser útil para estudar, pode ser útil para uma comunicação saudável, né, em tempo real com pessoas que nós amamos, mas pode ser a grande fonte de perda de tempo dos nossos dias. Então são distrações. Ora, isso me ajuda a entender que algumas distrações realmente eu deverei eliminar da minha vida. Outras distrações, eu devo entender que não são distrações. É a oração que Deus está pedindo. E para tanto, devo, lógico, me fortalecer. Certo? Todo esse tipo de compreensão acerca da penitência, da vida de mortificação, como é útil para estarmos no passo de Deus, no passo que Deus quer. Eu fico assim... fissurado, né? Feliz quando da leitura do Evangelho nós percebemos que Jesus tinha um plano de vida bem estabelecido, bem claro, mas ao mesmo tempo é como se Jesus não estivesse circunscrito a regras ou a limites. Jesus vivia aquilo que ele tinha que viver no seu dia. Estava com os apóstolos, ok. Mas dos apóstolos, da catequese, ele ia e ficava com o Pai, passava a noite em oração. Depois, ao término da noite de oração, uma passagem pelo menos, Pedro chega e diz, mas todos estão te procurando, onde é que você estava? Ele diz, eu estava rezando, né? Mas vamos, as pessoas querem te ver, querem que você fique aqui. E ele diz, não, mas nós temos que sair, nós temos que anunciar o Evangelho em outros lugares também. E Jesus vai. Jesus não fica ali preso, amarrado, né? Nem mesmo porque as pessoas estão procurando, não, nem mesmo por conta da sua fama. Jesus não está nem aí, né? Ele tem uma meta bem precisa. Mas essa meta bem precisa se encaixa com o enredo do dia a dia. Jesus está pregando e chega alguém e diz, mestre, mas o senhor pode se tornar juiz dessa confusão que eu estou vendo na minha família? Uma herança que a gente tem que dividir. E Jesus diz, mas quem foi que me constituiu juiz entre vocês? E começa a falar. Jesus está falando e chega o jovem, que é conhecido como jovem rico. Mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus deixa a pregação e começa a falar com aquele jovem. Ou seja, Jesus não é rígido. Jesus tem um programa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus se encaixa perfeitamente, né, dentro do ambiente em que ele vive. É o modo saudável de viver a quaresma. Você programa, você traça objetivos, metas, mas você não vive somente por ou para alcançar tais metas, objetivos. Você vive o seu dia a dia com o bocado, com o pão que Deus dá todos os dias. Essa é a quaresma. Então, como é importante isso? É o toque, é o concreto, é o dia a dia, é a penitência real. É a penitência de quando você está sem sono e faz uma vigília forçada. É a penitência quando você está com sono, mas tem que acordar porque você tem que ir trabalhar. É a penitência quando você gostaria de descansar um pouco mais, mas chegou aquele amigo, chegou aquele parente que você tem que dar atenção. É a penitência quando a pessoa gostaria de estar um pouco mais. Você diz, não, agora você tem que ir porque tem outra coisa a fazer. E aí você também pisoteia o respeito humano. São várias e várias penitências. É toda uma tipologia muito ampla de penitências. E é o dia a dia. É a oportunidade que Deus nos dá do crescimento e de chegarmos a uma maturidade, a estatura, né, da sua vida, a uma maturidade cada vez maior. Então, assim, as penitências, como elas são importantes na nossa vida, e seguindo um esquema dado pelo padre Roy Marim, vou comentar algumas coisas, alguns pontos, melhor dizendo,
remédios contra a concupiscência, que podem ser úteis também no tempo da quaresma. Não só na quaresma, mas sobretudo no tempo da quaresma. Então, remédios contra a concupiscência. Mortificar-se em coisas lícitas, nós dizíamos, não somente naquilo que é lícito, mas naquilo que é lícito, sobretudo, né? Quando você controla a sua vontade, então você se torna dono da sua liberdade. E você sendo totalmente livre, você vive para Deus e vive para o irmão de modo pleno, bom, né? Você não é nem rígido e nem bonzinho. Você se torna bom, a pessoa boa, que é o grau inferior à santidade. Antes de chegarmos à santidade, nós devemos chegar ao patamar da bondade segundo Cristo. Não é da bondade segundo o mundo, né? Não é da bondade gelatinosa, não é o imbecil de turno. É a bondade de Cristo, é a bondade da misericórdia, é a bondade real, né? Daquilo que é bom, da criação que é boa. Então, se mortificar nas coisas lícitas. Depois, Roy Marin dá como exemplo afeiçoar-se ao sofrimento e à cruz. Aqui nós necessitaríamos de uma catequese, uma terceira catequese, quem sabe, para falarmos sobre esse ponto que é muito importante, né? Meio que um pouco furtivo, nós acenamos, pincelamos algumas coisas aqui agora, mas seria necessário com certeza compreendermos o tema do sofrimento e da cruz dentro da vida espiritual, dentro da vida católica, né? Se foge muito da cruz, se foge muito do sofrimento, lógico, é compreensível. Mas se não nos afeiçoamos ao sofrimento e à cruz, todo tipo de prazer terá sempre o domínio e o predomínio e a supremacia na nossa vida. Se afeiçoar ao sofrimento parece uma coisa que vai muito na contramão da nossa atualidade, né? Às vezes as pessoas não falam nem morte, né? Se faz todo o possível para não sofrer, né? Absolutamente, né? É uma sociedade muito eufemista, né? É uma sociedade muito gelatinosa. Então, se afeiçoar ao sofrimento e à cruz. Meu Deus, que coisa distante, né? Mas Deus não quer isso, Deus quer o seu coração, né? Deus não é um Deus triste, Deus não é assim tão carrasco. Essa vida católica que se vivia outrora, isso não existe mais, né? Esse negócio de sofrer. Deus é o Deus da ressurreição, é Deus do banquete, vá para a missa e bata a palma somente, né? Cante o aleluia. Todo esse negócio de sacrifício ficou para antigamente. É por isso que as pessoas hoje estão doentes, porque vivem um catolicismo que é antiquado. Na verdade, o que falta realmente é a compreensão clara que os apóstolos, que os padres da igreja, que os santos tiveram. Se não nos afeiçoarmos à cruz e ao sofrimento, não entenderemos jamais a ressurreição de Cristo, que passa pela cruz e pelo sofrimento. Se afeiçoar ao sofrimento e à cruz, não é, com certeza, sobretudo se a pessoa não está pronta, pedir constantemente sofrimento a Deus ou cruzes. Se afeiçoar ao sofrimento não é se tornar masoquista. Se afeiçoar ao sofrimento não é pegar o martelo e dar uma pancada no dedo. Se afeiçoar ao sofrimento é entender que a vida em Cristo requer imitação clara daquilo que ele viveu. E Cristo não veio para ser feliz, segundo o mundo. Cristo não veio para ser paz e amor. Cristo veio para nos tirar dos pecados. Cristo veio para nos salvar, para nos redimir. E como é que ele faz isso? Sofrendo. Jesus não passou a vida toda em uma poltrona. Jesus viveu em tudo a vontade do Pai, sofrendo, se humilhando, não sendo aceito, sendo flagelado. É assim que se salva. Não se salva sentado em uma poltrona, com o celular na mão, né? Não se salva simplesmente numa missa de louvor, batendo palma somente, sem entender a potência e o anúncio da cruz de Cristo. Antes da glória vem a cruz, e nós não estamos na glória. É isso que as pessoas não entendem. Nesse mundo, nós não estamos na glória ainda. Nós estamos na graça, se espera. A graça é antecipação da glória.
Se estamos na graça, lógico, a semente da glória está dentro de nós, mas não estamos na glória ainda totalmente. Nós temos tentações a vencer. Nós temos todo tipo de endereço ruim de carne a ser vencido dentro da nossa alma. Então, muita calma diante disso. Né? Querer eliminar todo tipo de sofrimento de cruz em virtude de um banquete ilusório é totalmente fora da lógica da cruz e da lógica católica. Então, se afeiçoar. Para mim, vai dizer São Paulo, na carta aos Gálatas, o mundo está crucificado, como eu para o mundo. Não existe conciliação. Ou seja, eu quero a cruz de Cristo. Eu me glorifico, a minha glória é a cruz de Cristo. De que modo essa cruz vai ser atuada na minha vida? Não sei. Jesus revela isso progressivamente. Mas a minha glória é a cruz de Cristo. Quem é que foge da cruz? É o inimigo. É Satanás. Então toda vez que eu fujo da cruz, tem um pouquinho de semente, de vestígio, né? Dessa presença maléfica na minha vida. Por isso que eu devo me afeiçoar à cruz de Cristo. Depois, Royal Marin fala de combater a ociosidade. Sair da ociosidade. Aprender sempre a fazer alguma coisa. Ou manual, ou intelectual, estudando, ou simplesmente espiritual. Estar sempre com a mente voltada para Deus. Em algum tipo de trabalho que você faz, mas sair da ociosidade. Não passar a vida numa poltrona, num sofá, ou zanzando por aí sem fazer nada. Ser útil, se torne útil às pessoas. Está aí uma grandíssima penitência e um remédio contra a concupiscência que pode, com certeza, mudar vertiginosamente a nossa vida. Ser útil. Seja útil, sirva, faça alguma coisa. Vá arrumar a casa, lave um prato, ajude alguém, vá fazer mercadinho para ajudar alguém, vá fazer feira, faça alguma coisa. Visite um hospital, visite um asilo, enfim, compre uma cesta básica de alguém que não tem, compre um material escolar de alguém que não tem, seja útil. Esse é um tipo de penitência, com certeza, muito importante e ao mesmo tempo que nos ajuda a fugir da concupiscência, né? Fugir das ocasiões perigosas. Perigosas se entende ocasiões pecaminosas. Como é importante sairmos das ocasiões. Não nos reputarmos fortes o bastante para estarmos diante de algumas tentações. É preciso fugir. Porque senão o mal domina. Os fortes que é forte, ele só vai para a luta quando isso é necessário. Parece uma contradição. Mas o forte que é forte, ele está lá, está tranquilo. Se a batalha estourar, ele está lá e vai vencer a batalha. Se ela não estourar, ele está fazendo a vida dele, está vendo a vida dele normal, dia a dia. Então, saber fugir das ocasiões e enfrentá-las quando necessário. Né? Quando necessário. Por fim, considerar sempre a dignidade do cristão. Qual a tua dignidade? E o castigo eterno. Ter sempre essa consideração dentro dos olhos. Por que é que eu não quero perder o céu? Porque eu não quero o castigo eterno. Mas não por um amor servil. Eu não quero estar distante de Deus. Eu quero estar com o Senhor. E, portanto, eu sei que eu preciso lutar. A luta faz parte. A luta faz parte constante da vida de quem quer estar com o Senhor, certo? Estar na graça. Quero ler sempre Royal Marin, que traz para nós, grande autor, grandíssimo autor. Falávamos sobre glória. A glória que é antecipação, melhor, a graça que é a antecipação da glória. E existe algo que mancha um pouco essa graça que está dentro de nós, que são os pecados veniais. O pecado mortal rompe a amizade com Deus. O pecado venial quebra, certo? Mas para que tenhamos ainda mais consciência do que o pecado venial faz, tem um trechinho importante de Roy Marin. Porque os pecados veniais, eles também
meio que diminuem a potência da graça de Deus dentro de nós, que não é culpa da graça. A graça é sempre infinita e atua de modo forte. Mas, à medida em que os pecados veniais deliberados, ou seja, é venial e eu quero fazer, sei que é venial e quero fazer, quando isso é atuado, há uma diminuição da glória no céu e da graça aqui na terra. Roy Marinho diz assim, vamos ler aqui o trecho. Os aumentos da graça santificante que a alma ficou privada nesta vida, por não ter recebido muitas graças atuais como castigo pelos seus pecados veniais, terão repercussão eterna. A alma terá no céu uma menor glória do que poderia alcançar com um pouco mais de cuidado e fidelidade à graça. E, o que é infinitamente mais lamentável, glorificará menos a Deus por toda a eternidade. Então você terá menos glória e glorificará menos. Ah, padre, mas isso é importante. Importante não é estar no céu. Bom, importante é salvar. Mas você poderia ter algo a mais. Você poderia ter algo a mais. Para dar um exemplo muito banal, mas que porventura seja compreendido por todos. Você consegue viver com um salário mínimo? Ah, acho que consigo. Apertado, né? E hoje então, com café, né? Ovo chegando aí, caríssimo, café caro, tudo caro, cesta básica aqui dobrou o custo, né? Você consegue viver com salário mínimo? Consegue. Ah, consigo apertado. Mas se você tivesse 5 salários, você conseguiria viver melhor? Ah, lógico. Se você tivesse 10 salários, padre, muito mais. E se você tivesse 20 salários? Então, o importante é ter algo na mão? Sim, mas depende também da quantidade, nesse caso. O importante é estar no céu? Sim. Mas se você pode glorificar mais a Deus, por que não? Por que perder um pouco da sua glória, do seu brilho, da sua intimidade com Deus, por pecados que você já conhece e sabe que são pecados, mas que você continua fazendo de modo deliberado, você quer fazer? Ah, não são mortais, posso comungar na missa dominical, mas são pecados que você tem que combater, deve combater, é chamado a combater de modo mais forte, com veemência mesmo, frontal. Então, esse é o clássico exemplo, né? E isso nos fala de uma vida, podemos dizer, de uma vida espiritual, de uma vida católica muito branda. Por quê? Porque eu sei que eu estou na graça, não cometi nenhum pecado grave, mas ao mesmo tempo eu estou glorificando cada vez menos a Deus. E automaticamente estou perdendo muitas graças atuais, graças que Deus poderia me dar, mas que Ele não dá, por quê? Porque eu não estou me esforçando, né? A minha média está sendo inferior, baixa. Né? E isso para dizer o quê? Se manter na graça também é uma grande penitência. Não basta você se confessar, é preciso que depois, com a ajuda do seu diretor espiritual, na oração, com a Eucaristia, você se disponha a viver na graça, a resistir às tentações, porque a graça é antecipação da glória dentro da nossa alma. Aqui eu encerro esta segunda aula sobre a Quaresma. Hoje nós falamos de modo especial sobre penitência e mortificação, exemplificando também, de modo assim muito prático, algumas mortificações a serem vividas no tempo da Quaresma. E Deus abençoe. Vamos rezar a Ave Maria final, depois eu dou a bênção, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima aula.